Fala aí, palmeirenses, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Alviverde News. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar o like, agradeço demais. E bora lá então para as últimas notícias do Verdão Família Palmeiras, porque o Palmeiras aí está prestes a classificar para as oitavas de finais do Mundial de Clubes e o Verdão que tem pela frente aí o Inter de Miami do Lionel Messi e Suárez, é isso mesmo. E nem tudo são flores, né, família? Abel Ferreira tem 3 tomadas de decisões aí a decidir para esse duelo aí contra o Inter de Miami. A primeira, escalar todos os jogadores pendurados do Palmeiras. A gente tem 7 pendurados aí, inclusive o treinador Abel Ferreira também, que tomou um amarelo. Ao contrário dos outros campeonatos que tem que tomar 3 amarelos para ser suspenso, o Mundial é 2. Tomou 2 amarelos, tá fora do próximo jogo. Abel Ferreira tem um amarelo. Vamos falar aqui também os jogadores, ó. Gustavo Gomes tem um amarelo, o Giai tem um amarelo, Richard Rios também tomou um amarelo, Piquerez, Rafael Veiga e Felipe Anderson. Todos esses jogadores, se tomar um cartão amarelo contra o Inter de Miami, estará automaticamente suspenso fora das oitavas de finais. Então é importante a gente ter jogadores aí concentrados para não cometer faltinhas bestas aí, boba, para não tomar amarelo. Se tomar, tá fora das oitavas de final. Simples assim, tá? Aí o Abel Ferreira está na dúvida agora. E aí, escala o time titular, time principal, prioriza algum jogador desses aí para ficar no banco, para não correr risco, tipo o Gustavo Gomes, o Giai, lateral direito, o Richard Rios, Piquerez. Então o Palmeiras tem aí a defesa praticamente inteira com risco de suspensão nas oitavas de final. O único que não tá na lista aqui é o Murilo. Gustavo Gomes, titular, Giai, lateral direito titular, Richard Rios titular, Piquerez titular. Então Abel Ferreira aí tem que tomar essa decisão. Se vai entrar com esses jogadores ou vão deixar no banco para não correr risco. Mas também tem o risco de perder o jogo. Se entrar com um time misto, tem o risco de perder o jogo importante e depender de resultados de rivais. Então é um jogo aí que o Abel Ferreira não pode abrir mão. Eu acho que o Abel Ferreira deve começar com esses jogadores e talvez no segundo tempo ali, com um resultado mais favorável, Abel Ferreira possa tirar esses jogadores para não correr o risco de ficar de fora de uma oitavas de final. Tá? A segunda tomada de decisão da Abel Ferreira, que pode aí deixar o treinador muito preocupado, é a nossa defesa. O volante, Aníbal Moreno, que sofreu lesão aí, que deve estar fora amanhã no jogo contra o Inter de Miami. Talvez ele se recupere a tempo de umas oitavas de finais, tá? O Richard Rios aí vai fazer dupla com quem? Com o Lucas Evangelista, que ele tem uma característica diferente do Aníbal Moreno, que é mais aquele cão de caça. O Lucas Evangelista é aquele volante mais armador que sai pro jogo. Ou vai de Emiliano Martinez, que tem praticamente a mesma característica do Aníbal Moreno, que é o cão de caça, tem mais marcação, poder de marcação aí, e também tem uma chegada muito boa no setor ofensivo. Quem vocês acham que a Abel Ferreira vai escalar? Lucas Evangelista ou Emiliano Martinez? Tem tudo a ver aí, rapaziada, com a possibilidade do Emiliano Martinez, porque a característica dele também é de marcação e consegue ajudar o Palmeiras aí nas roubadas de bola. Eu acho que deve ser o Emiliano Martinez, na minha humilde opinião, beleza? E a terceira decisão do Abel Ferreira tomar nesse jogo contra o Inter de Miami é o seguinte: camisa 9 titular amanhã contra o Inter de Miami. Quem será o atacante escolhido? Vai manter o Vitor Roque como titular? Mesmo não tendo marcando gols aí nesse Mundial? Jogou muito bem contra o Porto. Inclusive ele daria uma assistência se não fosse atrapalhada de Estevão e de Richard Rios no lance. O Vitor Roque teria dado uma assistência se fosse gol, né? Contra o Al-Ahly, o Vitor Roque não conseguiu fazer um bom futebol. Não teve chances claras aí de gol. E já o Flaco Lopes entrou no segundo tempo e marcou o gol. Abel Ferreira está na cabeça martelando, quem eu vou escalar? Mas Abel Ferreira também deu uma entrevista aí que o que o Abel Ferreira disse, abre aspas, voluntarioso sem a bola. O Vitor Roque fez o trabalho sujo contra o Al-Ahly no primeiro tempo, com muito calor, para que o Flaco Lopes pudesse comer um filé mignon ali na etapa final contra o adversário mais cansado. Então, na visão do Abel Ferreira, o Vitor Roque fez o trabalho sujo, correu, gastou energia, fez o zagueiro correr atrás dele, fez o zagueiro se cansar muito, para depois, no segundo tempo, o Flaco Lopes entrasse ali e comesse o filé mignon que fosse o gol, né? Fizesse o gol. Mas um mérito total do Flaco Lopes, porque tem atacante que nem chuta pro gol. O Fluminense mesmo tá vivendo uma parada aí com o Everaldo que nem chuta pro gol. O Flaco Lopes, cara a cara, chutou pro gol. Fez o gol. Nós também já vimos o Flaco Lopes errar gol assim. E faz parte, é do futebol. O que não pode é o atacante ficar com medo e não finalizar, né? Então aí o Abel Ferreira falou que o Vitor Roque tá fazendo um trabalho sujo. Correndo, se doando, ajudando o time aí a recompor. E depois no segundo tempo o Flaco Lopes entra com a defesa dos caras mais desgastado. Faz sentido, né, rapaziada? Porque é o seguinte, se o Abel optar por Flaco Lopes como titular, vai pegar uma zaga cansada no segundo tempo. O Vitor Roque pode usar esse poder aí explosivo dele de arrancada e conseguir fazer gol também. O Flaco Lopes desgasta a defesa, o nosso Tigrinho
chega fresco no segundo tempo, veloz e muito rápido ali e pode ajudar o Palmeiras no setor ofensivo. Quem vocês escolheria para ser o camisa 9 amanhã titular contra o Inter de Miami, torcedor? Fiz uma enquete inclusive no canal aqui. Muitos estão pedindo aí o Flaco Lopes como titular amanhã contra o Inter de Miami. Você manteria Vitor Roque ou iria de Flaco Lopes titular, camisa 9 do Verdão amanhã no ataque do Palmeiras? Comenta aqui a sua opinião. Tamo junto. Uma outra informação aqui sobre o mercado da bola, compartilhar com vocês agora. Richard Rios, cobiçado aí por vários clubes europeus e agora recebeu o aval do treinador do PSG. O treinador do PSG, Luiz Henrique, deu o aval aí positivo para o PSG, a diretoria do PSG, avançar com a negociação após o Mundial de Clubes, rapaziada. Então, o Luiz Henrique gostou muito do futebol do Richard Rios e deu o aval aí para que o Palmeiras aí negocie com o PSG e venda o colombiano, tá? Segundo informações, inclusive pelo Telemundo Deportes, lá da França, o PSG estaria disposto a pagar aí 30 milhões de euros para tirar o colombiano do Verdão, após o Mundial de Clubes. Na cotação dessa moeda em real, rapaziada, 30 milhões de euros é equivalente aqui próximo a 200 milhões de reais, tá? O fato é que o PSG não é o único interessado, tem Atlético de Madrid, tem clubes também aí da Premier League, e o Palmeiras aí está com o jogador no mercado da bola. A gente sabe que dificilmente o Richard Rios vai ficar no Palmeiras. Tenho quase certeza que ele vai ser vendido de fato. E com isso a diretoria do Verdão espera vender o Richard Rios por cerca de 40 milhões de euros. Então o PSG está querendo pagar 30, mas a Leila Pereira já bateu o martelo que não vai facilitar vender o Richard Rios barato. 40 milhões de euros, o que o Palmeiras espera receber do jogador numa possível venda. Isso aqui daria para nós em reais cerca de 250 milhões de reais aos cofres do Verdão. Qual é a sua opinião, torcedor palmeirense? Deveria vender Richard Rios por 40 milhões de euros ou mais? Comenta aí a sua opinião. Eu tenho certeza que essa grana aí vai ajudar muito o Palmeiras no mercado da bola, onde vendendo Richard Rios deve chegar reforço aí para o Verdão. E falando em reforço, um jogador aí que deseja voltar a atuar no futebol brasileiro, ele quer vir a jogar no Brasil novamente, é o Anderson Talisca, rapaziada. Anderson Talisca, o meia aí armador, também pode jogar como atacante, tem 31 anos de idade, ele que foi revelado pelo Bahia. Atualmente aí está no Fenerbahçe da Turquia, teve passagens pro Al-Nassr lá, né, time do CR7, passou também aí por vários clubes e agora tá no Fenerbahçe da Turquia, Benfica, entre outros. O jogador, segundo informações aí, está avaliado em cerca de 10 milhões de euros, que aqui no Brasil seria praticamente aí 65 milhões de reais. O jogador que tem bom passe, tem também uma boa arrancada, é finalizador, inclusive em 16 jogos, o Anderson Talisca, ele fez 9 gols e deu uma assistência. Então, é um jogador aí muito bem no futebol, que vem jogando aí na Turquia, tá em alto nível. O seu contrato termina no meio do ano 2026, em junho de 2026. Ele já pode assinar um pré-contrato em dezembro. Então, família, como ele está prestes a vencer o seu contrato com o Fenerbahçe da Turquia e ficar livre no mercado, o Fenerbahçe da Turquia não deve dificultar uma possível venda, né? Porque o jogador daqui 6 meses pode assinar um pré-contrato e sair a custo zero. Então, o Anderson Talisca, inclusive, está sendo cobiçado já por Flamengo e Corinthians. A gambazada aí, a mulambada aí, está de olho no Anderson Talisca. O Flamengo, no caso, se vender o Gerson, pode avançar pelo Anderson Talisca. E o Corinthians aí, eu não sei de onde está vindo o dinheiro, já que não paga ninguém. Também tem o Bahia, que pode repatriar o jogador. Queria saber a opinião de vocês aqui sobre o Anderson Talisca. Ele tem interesse em voltar no futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians de olho no jogador. Vocês acham aí que o Palmeiras vendendo o Richard Rios poderia tentar aí contratar o Anderson Talisca? Ou vocês acham que não? Comente aí a sua opinião, rapaziada. Eu acho que é um bom jogador. Talvez aí ajudaria muito o Palmeiras nessa temporada, nesse mercado da bola, se ele aceitasse uma proposta do Palmeiras, beleza? O Palmeiras aí também recebendo bolada milionária nesse Mundial de Clubes, rapaziada. Vamos falar aí da participação do torneio, né? Porque o Palmeiras já garantiu cerca de 83, quase 84 milhões de reais, já com a vitória diante do Al-Ahly, o empate diante do Porto e também já com o dinheiro pela participação do torneio, né? No total aí já foi recolhido pelo Palmeiras 83,6 milhões de reais. É muita grana, só por participar aí a gente já tem uma grana garantida e com as vitórias e o empate a gente vai agregando cada vez mais aí, somando mais dinheiro no cofre do Verdão, rapaziada. Agora com as bonificações por resultado, o valor pode ultrapassar 110 milhões de reais se o Verdão avançando aí nas oitavas de finais do Mundial de Clubes, rapaziada. Com bom desempenho dentro de campo, a chance de faturar alto, a diretoria do Verdão considera a competição uma das principais oportunidades, se não a maior aí, financeiras da temporada. O Palmeiras espera transformar os bons resultados em um importante reforço no caixa para o segundo semestre do Verdão. A única equipe brasileira, inclusive, a que não foi vazada no Mundial de Clubes foi o Palmeiras, tá?
que tem pela frente aí o Inter de Miami de Lionel Messi amanhã, nessa segunda-feira, às 10 horas da noite, rapaziada. Então o Palmeiras classificando aí, se vencer o Inter de Miami, os valores podem ultrapassar aí os 110 milhões de reais já arrecadados aí pelo Palmeiras, tá? É muita grana. Com as vitórias, o Palmeiras entra embalado na competição, no mata-mata. Você, palmeirense, tá confiante nesse Mundial pelo futebol do Palmeiras apresentado? A gente tem chance de ir longe nesse campeonato? Qual é a sua opinião aí como torcedor do Verdão? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Tamo junto. Tamo junto, fiquem com Deus. Amanhã tem Verdão, Inter de Miami, às 10 horas da noite. Avante palestra e avante Palmeiras.